Dá para comparar os tipos de pais com os tipos de chefe? Não sei. Eu vou explicar para vocês quais os tipos de pais que a gente define mais ou menos ali nos grupos de família e você me fala se tem alguma coisa em comum. Então vamos lá. O primeiro tipo de pais que a gente classifica são os pais negligentes. São aqueles pais que têm baixa demanda sobre os filhos e também baixo cuidado. Não dão muita atenção, não se importam muito se a criança tá ou se ela não tá. Às vezes não é uma negligência física, né? É uma negligência mais emocional mesmo, porque dão banho, dão comida, trocam, né? Levam para escola, fazem as coisas básicas, assim, né? Mais físicas. Mas não tem nenhum interesse na criança, né? Não dão nenhum apoio emocional, não tem nenhum interesse. Para eles, tanto fez como tanto faz. E se os pais, né, se os avós levam para passar fim de semana ou para viajar, se os tios querem pegar, ou se a mãe do amigo, tudo bem, pode ir, tá bem, querendo se livrar. Esses são os pais que a gente vai chamar mais de negligentes. Se a gente for pensar na gestão, a gente encontra bastante chefe negligente, que quase não tem demanda sobre a equipe meio que faz o que quer ali e também não dá atenção para eles, né? Por um lado, a equipe pode achar isso bom, porque não fica nenhuma pressão, não fica nenhuma orientação também, né? Então, precisando de alguma coisa, não podemos contar com essa pessoa. Aí é complicado, porque dependendo da estrutura da empresa, eles não têm a quem recorrer. Como uma criança com pais negligentes, que geralmente não tem a quem recorrer, né? Se tiver bastante sorte, tem avós que não são negligentes e aí podem dar uma ajudinha, né? Mas aí os avós, no caso da empresa, seriam superiores dos chefes. Então, às vezes fica ruim, né? Atravessar. Então, acho que é um ponto para a gente pensar, né? Tem chefes negligentes, assim como tem pais negligentes. Aí a gente tem o tipo de pais que a gente chama de indulgentes. São aqueles pais que colocam muito pouco limite, né? São pais mais acolhedores aí, né? Não são como os negligentes, são acolhedores, colocam muito pouco limite sobre a criança e são aqueles pais que assim acabam fazendo tudo que a criança quer. Às vezes para se livrar dela, para ela não encher o saco, às vezes porque tem muita pena da criança, né? Ah, meu filho não pode chorar, que eu morro. E aí esses pais acabam sendo os indulgentes. Eles fazem tudo que a criança quer, cobram muito pouco e ensinam muito pouco. No mundo corporativo a gente vê que existem os gestores indulgentes, né? Eles não têm muita coragem de falar não, são meio despreparados com isso, acabam fazendo tudo que a equipe quer, não conseguem se impor com a equipe, então às vezes a área é uma bagunça. Cada um faz o que quer, que nem um monte de criança correndo pela casa. É a área desse chefe, né? Cada um faz o que quer, um briga com o outro, ele não consegue, né? Não é nem que ele não tá nem aí, ele não consegue dominar mesmo. E tudo que pede de benefício, de folga, de deixa isso, deixa aquilo, deixa a gente emendar, tudo ele deixa. E acaba a coisa ficando meio esquisita, dependendo até de como é a composição de perfil da área dele, né? Dependendo de como nasce o perfil do filho também. Ele acaba em algum momento vendo, escuta, isso aqui não tá certo, isso aqui não vai para lugar nenhum, a gente fica aqui batendo cabeça, não tem ninguém para liderar porque a gente tá fazendo o que quer, tudo que pede pode, e a gente pensa, pessoas dessa equipe devem bem gostar, né, desse tipo de chefe. Tudo que pede pode, não cobra nada. Mas por um lado é ruim, é como no caso do negligente, né, você não tem para quem pedir uma orientação, você não tem... No caso do indulgente, você até tem uma orientação se você for pedir. O que você não tem é um pulso firme. Se você for falar, olha, o meu colega não trabalha, só eu trabalho sozinho, ele não consegue resolver. Aí a gente vai ter os chefes autoritários. Eu acho que bastante gente já conheceu pelo menos um desses na vida, no mundo corporativo. Os autoritários, eles são aquele tipo de chefe que demandam demais da equipe, né? Como pais que demandam demais da criança, você não pode tirar 8 crianças, tem que tirar 10.
ou sempre buscar esse 10, ou sempre ser o melhor nisso ou naquilo. Tem uma demanda muito forte, são muito autoritários, são muito antidemocráticos, filho não manda nada, filho não pede nada, filho não escolhe nada. E nessa pegada, nesse comportamento, eles não deixam a criança à vontade para se expor, à vontade para contar algum problema que ela tenha na escola, por exemplo, né? Eles são muito fechados nesse sentido. Então a criança fica também meio que abandonada, né? Os dois extremos, o negligente e o autoritário, a criança se sente abandonada. Um porque realmente não tá nem aí, e o outro porque tem padrões muito altos que quer que a criança alcance. Então também causam abandono, porque a criança pensa, eu não tenho com quem contar. Porque se eu contar isso para minha mãe e para o meu pai, eles vão ficar muito bravos. E a gente sabe que tem bastante chefe assim, né? Que se você contar alguma coisa para ele, você não vai ter apoio, você não vai ter ajuda, você vai ter bronca e às vezes até humilhação, dependendo do tipo. Se for um chefe autoritário já com uma pegada mais perversa ou até com uns tracinhos de psicopatia, ele até gosta de fazer a equipe sofrer, né? Ele gosta de humilhar, ele gosta de gritar. Você sabe que eu já ouvi uma chefe falando assim, ela tinha bem essa pegada, bastante autoritária, bastante, não era nem centralizadora com as atividades não, mas era bastante autoritária e com uma demanda muito alta, com um apego extremo, desnecessário a detalhes, muito mal educada, né? Ela saía gritando pelos corredores, assim, com o funcionário, humilhando mesmo. E um dia ela falou pra mim, eu sou autêntica, eu sou verdadeira. Quando eu me comporto assim, eu tô sendo verdadeira. As pessoas não têm surpresas comigo, porque eu sou muito sincera. Então, olha só que coisa mais truncada, que jeito de entender mais errado, né? Eu tô sendo tão mal educado, humilhando as pessoas e abusando do meu poder de chefe. E, na verdade, eu tô entendendo que isso é uma autenticidade, é uma sinceridade. Então temos aí o tipo autoritário, que eu acho que também dá pra gente encaixar no mundo corporativo. E aí a gente tem os tipos de pais que a gente chama de autoritativos. São considerados os pais padrão ouro do negócio, né? Que são os pais que cobram, mas acolhem, que são democráticos, escutam os filhos, mas sabem cobrar também. Né? Eles conseguem ter aí um equilíbrio entre o que eu vou pedir e o que eu vou oferecer e conseguem dar acolhimento e a criança consegue se sentir segura, por exemplo. Eu sei que meu pai vai brigar comigo, mas eu preciso contar isso para ele, eu não tenho medo de contar isso para ele. Né? E a gente vê isso no mundo corporativo também, não dá para ser injusto. Tem chefes autoritativos, né? Que acolhem a equipe, que estão ali por ela, que quando você chega para ele, você fala, putz, errei. Né? Fiz uma cagada aqui. Ele já respira e fala, senta, me conta, explica e vamos resolver, né? E quando tem que cobrar, cobra. Você sabe que você não pode ficar folgadinho ali nos prazos, que você não pode ficar folgadinho ali nas suas coisas, você tem que entregar, você tem que produzir. Mas você sabe que você até vai ter um reconhecimento, né? Não precisa ser uma coisa assim exagerada de amorzinho, tapinha nas costas o tempo inteiro, mas você sabe que você vai ter um reconhecimento daquilo. E assim, são chefes que são mais, tem um olhar diferente, né, para a equipe. Tem um olhar assim mais, não sei se eu digo que é mais humano, mas tem um olhar mais atento para cada elemento da equipe dele ali. Então, acho que fechamos com esse, que é o chefe padrão ouro, o autoritativo. Não sei se alguns de vocês já conheceram algum chefe nesse perfil, né? Esse chefe, que seria o padrão ouro, nosso modelo ideal de chefe, ou de pais também, né? É um modelo que a gente busca treinar no nosso LPS. Então, dá uma olhadinha lá que a gente... fazer o chefe ter esse olhar diferente para os funcionários, né? Ter um olhar mais abrangente, mais holístico, mais psicanalítico mesmo. Né? Tem gente que já nasce meio que com alguns conhecimentos, assim, alguns talentos nesse sentido de ter um feeling com as pessoas. Como nem todo mundo tem esse feeling,
tem nosso curso, vale a pena você dar uma olhada. Tem uma descrição aqui no vídeo. Por hoje é isso. Obrigada.